Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de método de estudo bíblico. Nós estaremos vendo nesta aula um terceiro exemplo sobre este método devocional. Então, vamos lá. E dessa vez nós vamos pegar uma porção maior de texto. Nos exemplos anteriores, nós pegamos um ou dois versos para fazermos o método de estudo devocional. Mas dessa vez nós vamos pegar um texto considerável, vamos pegar o texto de Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 25, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esse é o texto, é a porção de texto que nós estaremos aplicando o método devocional nesta nossa aula. Então, pensando em como isso irá acontecer, nós vamos começar, tá bom, a aplicar o método OICA, partindo da observação do texto bíblico. Então, a primeira pergunta a se fazer é quem é o autor desse texto. E o autor desse texto, como é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, ou à igreja da região da Galácia, as igrejas da região da Galácia, que é uma grande porção da Ásia nos tempos de hoje. Então, nós percebemos que Paulo escreveu, tá bom, esta carta para os crentes daquela região, para todas as igrejas que foram estabelecidas ali. E a quem ele escreveu? Obviamente, como a própria carta já traz o nome, Gálatas, então são aos crentes da região da Galácia, as igrejas da região da Galácia, tá? E o que está sendo dito na carta? Bem, Paulo diz para esses crentes, os Gálatas, para andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Então, isso é o que está sendo dito nessa porção de texto que nós acabamos de ler. Paulo fala para eles não andarem segundo a carne, segundo a vontade e desejos do seu próprio coração, da sua natureza pecaminosa, mas andarem sob a direção do Espírito Santo. Continuando nossa observação, o que se entende então pela palavra concupiscência? Às vezes aparecem algumas palavras que precisam ser decifradas. Nós precisamos buscar o significado delas. E uma delas é essa palavra concupiscência. Para que a gente possa entender o que seja concupiscência da carne, então, concupiscência significa um forte desejo, uma cobiça por algo. Algo que é intenso no coração e que nos direciona à vontade. Então, é isso que significa concupiscência, um forte desejo ou cobiça por algo. E aí, o que significa a palavra Espírito aqui nesse texto? Se refere à pessoa do Espírito Santo, significa o Espírito Santo. Então, tem duas forças atuando, a gente já pode perceber na vida do ser humano. A vontade da carne e a vontade do Espírito, que habita no cristão, apenas no cristão, né? E qual o sentido da palavra carne aqui? A palavra carne aqui vai fazer referência à natureza humana que é separada da influência divina e inclinada ao pecado.
nós chamamos muito isso de natureza pecaminosa, tá bom? É o nosso coração destituído da vontade do Senhor. Então é isso que significa a palavra carne no texto que estamos estudando. A seguir, na nossa observação, aparece agora a palavra milita. E qual o sentido, qual o significado desta palavra? Então, o significado desta palavra é de guerrear. Milita significa guerra, se contrapor, tá bom? Entrar em contradição. Então, isso é militar, é fazer guerra. E o que acontece quando nós olhamos para esse texto e percebemos uma relação entre espírito e carne? Aí nós vamos perceber que eles estão opostos, eles estão em oposição. A carne milita contra o espírito. Então, um é contra o outro. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Nós já temos esse discernimento em nós mesmos. E qual é o sentido aqui da palavra lei? Porque é dito que se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei. Aqui no verso 28. Geralmente a palavra lei vai significar ou os mandamentos do Antigo Testamento, ou vai significar a lei do pecado. E no caso aqui, como estamos falando sobre espírito e carne, não satisfazer o desejo da carne, o forte desejo da carne, então obviamente essa palavra lei tem mais a ver com a lei do pecado do que os mandamentos do Antigo Testamento. Dando prosseguimento em nossa observação, podemos perguntar agora o que se entende por andar no Espírito, que esta é a ordem dada, andai no Espírito. E andar no Espírito é viver. Sempre que você encontrar a palavra andar, então você observa o contexto para perceber se o significado deste andar é viver, tá bom? É vivenciar em sua vida. Então, aqui, andar no Espírito vai ter o sentido de viver sob a direção do Espírito Santo, sobre o domínio do Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo. E o que nós observamos então nos versos 15 ao 18, que foi o que nós observamos até agora? Bem, nós vamos perceber aqui que esse é o cerne do que Paulo está tratando. Paulo quer que o ser humano seja guiado pelo Espírito, para que ele não esteja sob o domínio da carne, ou o desejo da carne, a concupiscência da carne. Então a gente percebe isso, a ordem é isso: andai no Espírito e não satisfaçam a vontade da carne. Porque a carne vai militar contra o Espírito, para que você não faça aquilo que seja do querer de Deus. Então ele fala sobre isso. Mas se somos guiados pelo Espírito, então não vamos estar mais debaixo do domínio do pecado, porque a nossa carne tende para o pecado. Então, se somos crentes genuínos, se nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós, nós não estaremos mais sob o domínio do pecado. E podemos ser guiados pelo Espírito Santo para fazer a vontade do nosso Deus. E qual o sentido de obras da carne? Aí nós olhando agora para os versos adiante, nós vamos perceber que é aquilo que é feito pelo ser humano, aquilo que é praticado no seu dia a dia, ou na sua vivência, através das suas ações e do seu corpo. E Paulo, então, enumera estas obras, ou faz uma relação delas. E quais são elas? Aí temos aqui prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices e glutonarias. Ele faz toda esta relação e ainda acrescenta a expressão coisas semelhantes a estas, porque a lista é grande do que alguém pode praticar como obra da carne que não satisfaz a Deus, nem é da vontade do Espírito Santo. Aí uma dica aqui para nós que estamos estudando, porque nós estamos fazendo um método devocional. Se nós estivéssemos aplicando um método analítico, aí teríamos que procurar o sentido, o significado de cada uma destas palavras, para fazer-nos entender melhor o que Paulo está dizendo com cada uma delas. Então
Então, se ele traçou essa relação de obras à carne, é porque ele percebeu isso por onde ele andou naquela região. E aí, então, ele quis deixar claro que se alguém andasse dessa maneira, não estaria sob a direção do Espírito e seria condenado por Deus. Então, você poderia, para aprofundar os seus estudos, procurar o significado de cada uma dessas palavras em um dicionário bíblico, para aumentar o seu conhecimento. E qual o sentido do que aparece em não herdarão o reino de Deus, no verso de número 21? Bem, o sentido é simples, é que eles não têm a vida eterna, não vão herdar a vida eterna com Cristo. Então, aqueles que andam praticando todas essas obras da carne, não entrarão no novo céu e na nova terra. Este é o sentido, claro, que Paulo diz aqui. Então, quem vive praticando estas obras da carne, não possuem a vida eterna. Continuando, então, agora o que se entende por fruto do Espírito, que aparece no verso 22. O fruto do Espírito é aquilo que é produzido pelo Espírito Santo em nós, aquilo que é fruto da ação do Espírito em nosso ser. E aí, quais as partes que integram esse fruto do Espírito? E aí Paulo faz a relação. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em algumas traduções, domínio próprio é trocado por temperança, fidelidade por fé e longanimidade por paciência. Então, nós temos este fruto do Espírito composto por todos esses itens. E aí, mais uma vez, vai a dica. Se eu quiser me aprofundar e querer conhecer qual o sentido de cada uma dessas palavras, eu devo procurar um dicionário bíblico para encontrar realmente o sentido de cada uma delas, a fim de que eu possa ter ciência e de como realmente eu viver esse fruto do Espírito enquanto cristão. Aí o que significa então contra estas coisas não há lei? Bem, aqui não existe nenhum mandamento bíblico que proíba você de amar, de ser alegre, de ter paz, de ser paciente, longânimo, de ser bom, de ser fiel, de ser manso, de controlar-se a si mesmo. Então, você não é impedido de praticar estas coisas. Então, é isso que nós devemos viver e apresentar na nossa vida enquanto cristão. Agora, qual o sentido os que são de Cristo? Que aparece no verso 24. Olha, as pessoas que creem em Cristo são as pessoas de Cristo. Então, esse é o sentido dos que são de Cristo. Está falando para os cristãos, para os crentes, para nós que manifestamos nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido do que tem aí nessa expressão, os que são de Cristo. E o que se quer dizer com crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências? Bem, crucificar é fazer morrer, é como se fosse para a cruz, tá bom? Então, você simplesmente faz morrer os desejos da carne. Todas aquelas obras que foram relacionadas anteriormente, nos versos anteriores, nós fazemos morrer prostituição, impureza, lascívia, estas coisas. O crente faz morrer em si mesmo. Ele tem repúdio por elas, ele não vai mais praticá-las. Esse é o sentido de crucificar a carne com suas paixões. E o que significa viver e andar no Espírito? Diz respeito a ser gerado pelo Espírito, viver no Espírito, é ser gerado pelo Espírito, é receber vida pelo Espírito Santo, o novo nascimento, a regeneração que o crente passa no início da sua vida cristã. E andar significa ter uma vida, ou viver, tá bom? Sendo dirigido cotidianamente ou diariamente pelo Espírito Santo. Então, isso é o que significa viver e andar no Espírito Santo. Então, os crentes são chamados a, visto que vivem pelo Espírito, devem andar pela direção do Espírito Santo. Esse é o propósito do apóstolo Paulo a falar sobre isto. E aí, existe alguma coisa que a gente pode notar nesses textos que nós acabamos de observar? Sim, a gente vai observar que dos versos 16 ao verso 18,
Paulo enfatiza sobre a vida no espírito e a vida na carne. Isto é a exposição da doutrina, ou da verdade que ele deseja falar. Está concentrado nestes versos, do 16 ao 18. Já do verso 19 até o 23, ele vai apresentar um contraste de quem vive na carne e quem vive no espírito, para que os crentes pudessem identificar, tá bom? Se estão na carne ou se estão no espírito, para saber se estão andando na carne ou no espírito, para saber se são de Cristo ou não. No fundo, esta é a realidade. E aí, pensando sobre isso, existe alguma coisa que a gente pode notar a mais nesse estudo, nesse texto bíblico? Bem, nos versos 24 e 25, ele vai concluir dizendo que se alguém vive no Espírito, ande, portanto, no Espírito. Então, se alguém realmente nasceu de novo, deve andar sob a direção do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus e não da sua própria carne. A gente observa isso nos versos 24 e 25. E agora a gente, então, depois de toda a nossa observação feita, nós vamos montar a nossa interpretação. Nós vamos pensar, tá bom? No que o texto realmente quer dizer. Então, depois do passo da observação, construímos a interpretação a partir do que nós observamos. Então, primeiramente, pode-se identificar o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo conforme o que se segue. Primeiro, é proposto andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Essa é a proposta dele, é aquilo que ele quer enfatizar. Em seguida, Paulo vai mostrar um contraste entre o espírito e a carne, ou seja, entre a natureza humana caída, entregue ao pecado, e a vida guiada pelo Espírito Santo. Ele vai mostrar isso no texto. Fica bem claro para nós. Logo após, ele diz que se alguém é guiado pelo Espírito, então não está sob o domínio do pecado, ou sob o domínio da lei. Ele foi liberto do domínio do pecado e agora pode viver para agradar a Deus. A seguir, Paulo enumera as obras da carne e afirma que não herdarão o reino de Deus os que as praticam, ou seja, não terão a vida eterna. Ele enfatiza isso e deixa isso claro, bem claro. Ele também vai relacionar os traços que compõem o fruto do Espírito e afirma que os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com os desejos e suas paixões e vão viver segundo o Espírito, praticando o fruto do Espírito, aumentando isso cada vez mais. E por fim, Paulo conclui dizendo que aquele que recebeu vida pelo Espírito Santo, viva a sua vida guiada por este Espírito, pelo Espírito de Deus que habita no cristão que nasceu de novo. E assim temos a seguinte interpretação do nosso texto. Paulo exorta os cristãos das igrejas da Galácia a viverem a direção do Espírito Santo e não satisfazer os fortes desejos da natureza pecaminosa, da sua carne, visto que esses desejos são contrários à vontade do Espírito que habita neles, fazendo guerra para que eles não atendam à sua vontade ou à vontade do Espírito Santo. Ele também diz que se eles são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo do domínio do pecado, eles são capazes de vencer as tentações pecaminosas. Além disso, Paulo mostra que os que são as obras da carne e o fruto do Espírito, para que eles saibam, identifiquem, de acordo com o que estão praticando, se estão no Espírito ou na carne. Caso estejam na carne, então esses cristãos, e aí a gente coloca o nome entre aspas, porque não são verdadeiros cristãos, são cristãos nominais, que não nasceram de novo, são cristãos que apresentam uma falsa conversão, não herdarão a vida eterna. E aí Paulo também diz que os que são de Cristo mortificaram a carne com os seus desejos pecaminosos. Eles anularam toda a vontade do pecado, ou procuram mortificar toda a vontade do pecado e agradar a Deus. E conclui dizendo que se obtiveram vida pelo Espírito Santo, se verdadeiramente o Espírito Santo atuou e operou o novo nascimento na vida destes cristãos, então que eles possam praticar o fruto do Espírito. E aí nós passamos para o passo da correlação. O passo da correlação, nós já sabemos que diz respeito a encontrarmos uma outra passagem, um outro texto bíblico que tem algo em comum com o texto que nós estamos analisando, com aquilo que é feito, o método de estudo devocional. Então encontramos algo semelhante na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8,
dos versos 2 a 9. Depois vocês possam abrir a vossa Bíblia e examinar, tá bom, esse texto. Nestes versos aí é apresentado um contraste também entre vida no espírito e vida na carne. E diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lá o texto de Romanos diz isso. E se alguém não tem o Espírito de Deus, essa pessoa não pertence a Cristo. Ou seja, não tem a vida eterna, não herdarão o reino dos céus. Então, dessa forma, o texto de Romanos capítulo 8, verso 2 ao 9, é uma correlação do texto de Gálatas 5, 16 a 25 que estamos estudando. Quanto à aplicação, a aplicação se refere a nós transpormos o texto bíblico que foi interpretado segundo o pensamento do autor para os cristãos daquela época, para os nossos dias atuais, aplicando a nossa vida. Então, sendo assim, o que foi dito pelo apóstolo Paulo para os Gálatas também é posto sobre os cristãos das igrejas de hoje, das igrejas atuais. E podemos dizer, então, que devemos viver na direção do Espírito Santo, não praticar as obras da carne, sob pena de não herdar o reino de Deus ou a vida eterna. E que se fomos vivificados pelo Espírito Santo, então devemos viver de acordo com a vontade desse Espírito. Isso é o que nós devemos, então, aplicar para nós também nos dias de hoje. E isso é o que nós devemos vivenciar. É isso que a palavra de Deus nos exorta. Então, nós precisamos aplicar isso sobre a nossa vida. Então, chegamos, então, à conclusão do nosso método de estudo devocional através dessa porção de texto da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 25. E aí passamos então ao nosso exercício prático. Você deve pegar esses textos, João, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11, e Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, do verso 13 ao 23, realizar os passos do método OICA, construir então, a partir das observações feitas, a interpretação do texto, procurar correlações, caso exista, porque pode ser que não se encontre correlações para certos textos bíblicos, e depois fazer a aplicação. A seguir, você deve encaminhar, tá bom, esse estudo para este e-mail, tb.acevpm@gmail.com. E aí eu vou estar olhando o seu estudo, analisando o que foi feito e dando um feedback para você, retornando para você acerca do seu estudo, daquilo que você realizou com base nos textos apresentados aí. Então, chegamos ao nosso final desta aula, desta videoaula, né? Na próxima videoaula nós estaremos vendo um outro método de estudo bíblico, que é o método de estudo bíblico sintético, e eu aguardo vocês então com entusiasmo. Desejo que vocês continuem praticando o método devocional para que possa aumentar o vosso conhecimento e também a desenvoltura na compreensão do texto bíblico. É importante nós praticarmos isso constantemente em nossa vida para crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima aula.